Em algum momento você descobriu que uma das crianças havia falecido? Sim. Qual era o nome da meia-irmã? Anna Kepner. A misteriosa morte de Anna Kepner em um cruzeiro em família destruiu sua família e agora desencadeou uma batalha judicial explosiva. Uma batalha urgente e isolada pela guarda forçou novas respostas sobre suas últimas horas a aparecerem. No tribunal hoje, a madrasta de Anna testemunhou sob juramento sobre os arranjos de dormir e a falta de supervisão na noite em que Anna morreu. Este caso acabou de revelar as decisões caóticas e questionáveis que cercaram Anna Kepner em seus últimos dias. Pela primeira vez, ouvimos alguém citar possíveis acusações sobre a morte de Anna. Estamos no caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Novos e explosivos detalhes sobre as últimas horas antes da morte de Anna Kepner acabam de surgir não do FBI, mas de uma tensa audiência de custódia que terminou hoje. No banco das testemunhas, a madrasta de Anna, Chantel Kepner, e ela foi pressionada sobre as decisões que ela e seu marido, Christopher Kepner, que é o pai biológico de Anna, tomaram naquele cruzeiro familiar fatídico. A madrasta de Anna Kepner revelou que eram 3 adolescentes. Anna tinha 18 anos. Seu meio-irmão de 16 anos, que a família diz ser suspeito da morte de Anna, e um meio-irmão de 14 anos de Anna, os 3 foram colocados em uma única cabine. Agora, a madrasta, Chantel Kepner, admitiu. O jovem de 16 anos, novamente suspeito, deixou de tomar sua medicação noturna crítica 2 vezes na viagem. Ela relatou que ninguém verificou como eles estavam na noite da morte de Anna. Porém, essa audiência tinha outro objetivo urgente: um pedido de emergência para remover outra criança daquela casa, o pai da criança, que é o ex-marido da madrasta de Anna Kepner. Então sim, há muitas camadas nessa família mesclada. Ele argumentou que a tragédia do cruzeiro e o suspeito morando lá colocaram sua filha, que é a meia-irmã de Anna, em perigo iminente. Agora, o juiz decidiu hoje, mas o depoimento revelou o ambiente caótico e as decisões questionáveis que cercaram Anna Kepner em seus últimos dias. Agora vamos analisar cada admissão crítica daquele depoimento em detalhe. A morte de Anna Kepner, 18 anos, no navio Horizon da Carnival, em novembro, já foi chocante por si só. Você simplesmente não vê casos como esse em navios de cruzeiro com tanta frequência. O FBI investiga porque casos no mar, especialmente em navios de cruzeiro, são de sua responsabilidade. Crimes violentos raramente ocorrem em navios de cruzeiro. E de acordo com a família de Anna Kepner, que conversou com a ABC News, eles dizem que a causa da morte de Anna foi asfixia. Ela foi estrangulada na cabine onde estava hospedada, com seu meio-irmão de 16 anos, morrendo devido a um braço em seu pescoço. A família afirmou que, além de Anna, só seu meio-irmão de 16 anos entrou na cabine quando ela morreu. Essa é uma informação crítica e importante ao pensar sobre a morte. A investigação sobre Anna Kepner e essa audiência de custódia que acompanhamos hoje não estão diretamente ligadas à morte de Anna Kepner, mas, novamente, essa informação é crucial para a história dela. E foi o que aconteceu depois, a consequência do que ocorreu a bordo do navio, que realmente destruiu essa família mista, uma família que fez essa viagem. Eram 9 pessoas, e segundo disseram a ABC News, aquele seria o início de uma nova tradição para celebrar a família reunida. Mas depois que documentos judiciais vieram à tona, indicando que o meio-irmão de Anna, de 16 anos, é suspeito da morte dela, o ex-marido da madrasta dela, chamado Thomas Hudson. Ele tomou uma medida de emergência, levando ao que vimos hoje. Ele entrou com uma petição alegando que com um suspeito de homicídio. Após se mudar recentemente, a filha pequena dele, que vive com a madrasta de Anna, e o pai biológico, Chris Kepner, estava agora em perigo imediato. Ele pediu ao juiz para retirar imediatamente aquela menina. E isso preparou o cenário para hoje. Enquanto os dois lados apresentavam argumentos, tiveram que reviver e responder pelas horas e decisões críticas antes da morte de Anna Kepner.
Vou dizer que, ao entrarmos nesse assunto, o FBI tem sido muito discreto sobre a investigação, e eles realmente não disseram nada além de confirmar que estão investigando a morte de Anna Kepner. Então, grande parte das informações veio de reportagens da mídia e de familiares que deram entrevistas. Mas este é realmente o único processo judicial oficial em que aprendemos mais informações sobre as circunstâncias da noite em que Anna Kepner morreu. E é importante observar que no momento desta gravação, ninguém foi acusado em conexão com a morte de Anna Kepner. Então, Thomas Hudson, que é o ex-marido da madrasta de Anna, o advogado dele, veio hoje preparado para argumentar um caso amplo, mas ele expôs suas principais preocupações sobre o cruzeiro já na declaração inicial. Veja como ele apresentou isso ao juiz. Senhor juiz, neste caso, consideramos que a criança mais nova está em risco por diversos motivos. Como o tribunal está ciente pelos autos, há uma jovem que faleceu. Esse tema ainda está em análise. Essa não era filha do meu cliente, mas enteada da mãe neste caso. A Ria Science, de 16 anos, que restou agora, é suspeita nesse caso. Neste caso, a mãe levou as crianças em um cruzeiro contra a vontade do meu cliente, enquanto o impedia de ter contato regular com essas crianças. Acreditamos que os arranjos feitos pela mãe, no que diz respeito à acomodação para dormir, foram insuficientes, pois o jovem de 18 anos, o de 16 e outro de 14 anos foram todos colocados na mesma cabine. Há indícios de que eles podem ter, por estarem em águas internacionais, se envolvido em atividades que normalmente não poderiam realizar enquanto estavam nos Estados Unidos, devidamente supervisionados. O advogado da madrasta de Anna, Chantel Kepner, via a situação na casa de forma bem diferente após a morte de Anna. O principal argumento dela é simples. A pessoa investigada pelo FBI, seu filho de 16 anos e meio-irmão de Anna, suspeito pela morte de Anna, morava em outro lugar. Nós acreditamos, e acho que apresentamos isso em nossa resposta, que não existe nenhuma emergência. Ocorreu um incidente no cruzeiro. O Departamento Federal de Investigações está investigando isso. Ainda não houve prisões, mas como meus clientes foram orientados, era suspeito disso. Depois que ele recebeu alta do hospital, ao retornar aos Estados Unidos, ele foi colocado sob os cuidados de um parente da mãe. E não só isso aconteceu, mas a mãe entrou em contato com o pai e o pai assinou um acordo dizendo isso. A criança ficaria sob os cuidados de terceiros, assim eliminando qualquer risco de perigo para as outras crianças da casa. Então isso já foi resolvido. E em uma declaração posterior, o advogado dela revelou algo significativo. O meio-irmão de Anna Kepner pode potencialmente enfrentar acusações. Esta é a primeira vez que ouvimos no tribunal que acusações criminais pela morte de Anna estão sendo ativamente consideradas. Neste momento não temos certeza, não sabemos o que o FBI vai fazer, se ele será acusado em nível federal ou se eles vão transferir o caso para o estado. Agora, com essa possível acusação pairando no ar, a madrasta foi chamada ao tribunal e forçada a responder exatamente sobre o ambiente e as decisões que o FBI está investigando. O interrogatório foi direto ao cruzeiro e as escolhas feitas lá. Você foi recentemente a um cruzeiro? Sim. E alguma das crianças foi com você no cruzeiro? Você entrou em contato com o Sr. Hudson para pedir que ele concordasse com os passaportes para as crianças? Eu entrei em contato com ele para informá-lo sobre o meu itinerário. Levei as crianças em um cruzeiro e pedi os passaportes, mas não eram necessários. E o Sr. Hudson se recusou a ajudar com os passaportes, correto? Para assinar os passaportes. Você disse que não precisava de passaporte, então não foram obtidos. Correto. Quanto às crianças menores, quais eram os arranjos de dormir nesse cruzeiro? Com meu marido e a filha dele de 9 anos. E então
dividiu um quarto com a meia-irmã e o meio-irmão, onde o quarto ficava bem em frente ao nosso. Qual era o nome da meia-irmã? Anna Kepner, E qual era o nome do meio-irmão? E quantos anos tem? 14, E quantos anos tinha Ana? 18. Agora, quem tomou a decisão de colocar esses 3 adolescentes em um quarto no cruzeiro? Conversamos com nossa agente de viagens e essa foi a sugestão. Você teve que assinar alguma permissão especial para que as crianças ficassem juntas? Então foi uma decisão mútua entre você e seu marido? Correto. E em algum momento você descobriu que uma das crianças havia falecido? Sim, E quando foi isso que você descobriu isso? sexta-feira de manhã. Quando você viu a criança pela última vez antes daquela sexta-feira de manhã? Quinta-feira à noite. Você sabe aproximadamente que horas? Cerca de 6:30. E seu filho? Você também o viu naquela quinta à noite? Sim, A que horas você o viu? mais perto das 7. Um pouco antes das 7. O que ele fazia naquele momento? Ele estava voltando para o quarto dele. Você sabe se Bumar também estava presente no quarto? Todos estavam voltando para o quarto deles, que eu saiba. Então, onde ficava o quarto deles? Em relação ao seu quarto? Bem em frente ao corredor. Saía pela minha porta e a deles era logo em frente. Você voltou para o seu quarto naquela noite? Sim, Que horas você voltou ao quarto? 7 horas. 7 da noite. Na verdade, foi mais perto de 7:30. Você passou a noite toda no quarto? Sim. Com os adolescentes do outro corredor. Você chegou a ver como estavam? Não, fui dormir. Você sabe se Christopher foi ao outro lado do corredor ver como eles estavam? Não que eu saiba. Você sabe se Manny saiu do quarto à noite? Naquela noite de quinta-feira. Nunca vi ele sair do quarto. Agora, enquanto isso seguia, o interrogatório de Chantel Kepner, a advogada do ex-marido dela, mudou para perguntas sobre o ambiente no navio, investigando a quais atividades os adolescentes poderiam ter acesso, especificamente álcool e jogos de azar. Agora, Chantel diz que as crianças menores de idade não beberam porque não têm idade suficiente. Mas então, ela foi questionada especificamente sobre Ana, de 18 anos, e a resposta dela foi um firme: "Eu não sei", e isso deixa a dúvida sobre qual supervisão ou conhecimento havia em relação a Ana, uma adulta que estava dividindo o quarto com 2 menores. Agora, ouça isto. Você tinha bebido tudo durante o cruzeiro? Eu tomei 2 pinha coladas e um Blue Hawaiian no começo da semana, mas não foi no mesmo dia. Foi tipo um por dia. Você sabe se as crianças, por estarem em águas internacionais, poderiam beber álcool? Não. Você não sabe. Não, eles não fizeram, eles não têm idade suficiente. Sobre o quê? E quanto a Ana? Eu não sei. Você não sabia que as crianças estavam apostando em algum momento? Bem, Ana tem 18 anos, então eu sei que ela esteve lá em algum momento, mas as outras crianças não estavam. Você tem certeza de que as outras crianças não estavam apostando? Tenho certeza de que as outras crianças não apostavam. Depois, o interrogatório focou em um detalhe crucial sobre o estado do suspeito. De 16 anos antes da morte de Ana, a medicação prescrita para ele
E essa é uma informação nova que não tínhamos ouvido até agora. O advogado estabeleceu que o adolescente tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e está tomando 2 medicamentos. Um chamado Concerta, que ele toma de manhã, e depois há um comprimido noturno que ele toma para insônia, chamado clonidina. Chantel testemunhou que ficou com os 2 medicamentos durante o cruzeiro, mas então fez uma grande revelação sobre a última noite. No que diz respeito a... ele tem algum diagnóstico? Ele tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Há quanto tempo ele tem diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Cerca de 3 ou 4 anos. Isso foi depois da sua separação do Sr. Hudson, correto? Por essa época, sim. E ele recebe medicação para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade dele? Sim, ele recebe. E qual medicação ele estava tomando? Metilfenidato. Pode pronunciar e soletrar isso para mim, se souber. Metilfenidato. Não sei como soletra. Tudo bem. Os nomes comerciais Concerta. Se isso ajudar. Obrigada. E com que frequência que ela tomaria esse medicamento? Todas as manhãs. E ele levou o medicamento com ele no cruzeiro? Sim. Ele também toma um comprimido à noite. O mesmo medicamento. Não, é clonidina. Para que serve isso? Insônia. Ficou com o remédio. Sim. Você conferiu se ele tomou os remédios diariamente? Ele tomou o comprimido da manhã todos os dias e esqueceu de tomar a clonidina à noite 2 vezes. E você também segurou a clonidina, isso mesmo? Sim, desculpa. E o que você quer dizer? Ele perdeu a dose? O que aconteceu ali? Ele foi dormir antes de tomar, ele já estava dormindo. Inclusive, naquela noite de quinta-feira? Não, na noite de quinta-feira. Ele não tomou. Eu adormeci antes dele. Só para confirmar, durante o cruzeiro, ele não tomou esse remédio à noite 2 vezes. Uma das noites foi porque ele adormeceu antes de tomar o medicamento. E a outra noite foi a noite anterior. Correto? Eu adormeci antes. Ele adormeceu, então ele não tomou o remédio antes. Ele não tomou. Antes do incidente. Sim, senhora, tudo. Incidente, tudo bem, obrigada. Então, de acordo com o próprio depoimento dela, a suspeita de 16 anos, que havia recebido prescrição de medicação para insônia, não recebeu essa medicação. Na última noite, Chantel diz que adormeceu antes do filho, então não deu a medicação para ele. Isso levanta questões imediatas para a investigação. Como estava o estado mental desse adolescente de 16 anos e sua capacidade de dormir sem medicação naquela noite, e isso pode ter influenciado seu comportamento agora? A audiência também revelou como a tragédia envolvendo Ana perturbou a vida das crianças que moravam naquela casa. O advogado então perguntou a Chantel sobre as consequências imediatas para sua filha pequena, que ainda vive à sombra dessa tragédia. Depois do cruzeiro, ela precisou sair da escola? Eles a colocaram no ensino domiciliar e a tiraram da escola na segunda-feira. E por que isso? Eles decidiram desligá-la da escola. Você perguntou, escolha de quem? A escolha da escola não teve nada a ver com o comportamento dela ou qualquer coisa relacionada à mídia. Atualmente, ela está em ensino domiciliar por tempo indeterminado. Não, ela está sendo matriculada em outra escola. Você discutiu isso com o Sr. Hudson? Eu avisei ao Sr. Hudson que ele tinha me pedido para avisá-lo quando ela fosse matriculada e eu disse que não avisaria. Só descobri essa semana que ela foi retirada da escola.
Quanto a se ela vai poder voltar para sua casa em algum momento. Neste momento? Não com a investigação do Federal Bureau of Investigation. Depois, o advogado de Chantel Kepner reforçou a versão sobre o relacionamento de Ana com seus meio-irmãos, que foi descrito de forma bem diferente. Ana, que sabemos, faleceu. Ela tinha 18 anos, correto? Correto. E ela era uma adulta. Correto. E ela teve a opção de ficar em outro quarto. Todas as 3 crianças foram... Tá bom. E esse quarto teria sido com a vovó e o vovô? Correto. E eles não quiseram fazer isso? Não, eles queriam estar juntos. Eles se davam bem? Sim, os 3 são os 3 amigos são melhores amigos. Ok. Essa é a foto. O lado da madrasta está comprometido, com um vínculo próximo e escolhido entre os adolescentes. Isso contrasta com as alegações anteriores de que Ana temia seu meio-irmão. E de acordo com seu ex-namorado, que falou a Inside Edition, havia a preocupação de que seu meio-irmão estivesse, entre aspas, obcecado por Ana. Sua ex-esposa te informou que iria fazer um cruzeiro e levar as crianças? Ela informou. E qual sua posição sobre isso? Deixei claro para ela que eu não concordava com isso. E por que você não concordava com isso? Porque naquela época, se eu não estava conseguindo ver meus filhos, eu mal tinha qualquer comunicação. Agora, há uma ausência notável na audiência de hoje. O próprio pai de Ana, Christopher Kepner. Ele foi intimado a depor sobre a segurança da casa e as decisões tomadas no cruzeiro. Segundo a Fox News, ele evitou a notificação e não compareceu. Quanto ao caso de Ana, que é separado da audiência sobre a qual acabamos de falar, o FBI diz que sua investigação continua. Eles realmente não disseram mais nada além disso, desde que a investigação começou, quando o navio voltou ao porto de Miami em 8 de novembro e o corpo dela foi retirado. Até onde sabemos, ninguém foi preso. O FBI não nomeou nenhum suspeito, mas a família de Ana Kepner e o advogado do marido da madrasta de Ana Kepner disseram que o meio-irmão, de 16 anos, é um suspeito. Ainda aguardamos a confirmação do FBI. Seguiremos acompanhando o caso como desde o início. Isso é tudo para o caso apresentado pela Lei e Crime. Inscreva-se no nosso canal, no YouTube e no Spotify. Eu sou Chris Stewart, até a próxima.